Aí, show de bola. Vamos lá. Então, agradecer a vocês mais uma vez, para a gente estar separando aí um pedacinho do nosso domingo. A gente está com vontade do Criador estudando aí um pouquinho do Tânia, aprendendo um pouquinho mais sobre o estudo do Criador. Então, vamos lá. Capítulo 34, o último capítulo do livro 2 do Tânia, tá? Então, depois que a gente terminar esse capítulo, eu vou fazer que nem eu fiz com o capítulo 1. Então, terminou esse capítulo. Aí domingo que vem eu não vou conseguir dar o Tânia, mas aí na sexta-feira, qualquer coisa, quando eu for aí na Bait, eu já levo o estudo e a gente já faz uma parte do resumo do Tânia, se vocês quiserem. E aí a gente faz uma parte do resumo do Tânia, a gente vai resumindo os capítulos, tá? Aí mais ou menos no mesmo esquema que a gente fez. Cada, cada aula a gente resume 5, 6 capítulos também, para não demorar tanto assim, para a gente já partir para o livro 3, tá bom? E aí a gente dá continuidade ao livro do Tânia. E no livro 3, a gente finalizando o livro 3 do Tânia, a gente acaba o Sefer Beinonim, né? Que é aí o estudo, o livro do Beinonim, né? Que é justamente toda essa parte que a gente está estudando, sobre esses conselhos que o Alter Heber está dando sobre o Beinonim. E depois a gente parte para mais um livro do Alter Heber, né? Que se a gente for lembrar, principalmente quem estava no iniciozinho do Tânia, o Tânia ele é um compilado de 3 livros do Alter Heber, entendeu? Um deles é o livro do intermediário. Aí o livro do intermediário são os 3 primeiros volumes que a gente está estudando até agora, tá? Então, volume 1 que a gente estudou, o 2 que a gente finaliza hoje e o terceiro, se Deus quiser, que a gente vai continuar, tá bom? Então vamos lá, capítulo 34. Então, o Alter Heber continua falando assim, começa falando assim, né? Então, relembrando para a gente algo que a gente também já viu, agora não lembro se foi no livro 1 ou no livro 2, nesse livro 2, que ele fala o seguinte: os patriarcas são a própria carruagem divina. Eles serviram o Criador durante toda a vida, com a mente e o coração focadas em Deus. Se a gente for lembrar dos capítulos anteriores, a gente até já chegou a discutir isso até com mais profundidade, e a gente viu que o Walter Heber fala que todos os patriarcas eles faziam a vontade divina do Criador. Então, o pensamento, a fala e a ação deles eram totalmente voltadas para o Criador. Okay? Então, por isso que eles são a carruagem divina. Por que uma carruagem? Porque é como se eles estivessem a serviço da divindade, entendeu? É como se o recipiente, o corpo dele fosse uma carruagem e Deus vai conduzir nessa carruagem. A divindade vai conduzir essa carruagem. Porque uma carruagem ela é inerte, né? Ela está ali parada e quem vai conduzir uma carruagem vai ser ali não sei como vai falar, não sei, o piloto ali que tá conduzindo ali aquela carruagem, ok? Então, é isso que os patriarcas eram. Eles eram carruagens para a divindade. Eles seguiam o fluxo da divindade. Não é à toa que a gente vai ver Abraão, né? Hashem manda Abraão se mudar toda hora, né? Vai para tal lugar, vai para tal lugar. E a gente vê na Torá, a gente consegue ver isso muito bem, que o Criador pede, Abraão faz. Às vezes até mesmo contra a vontade, às vezes ele dói um pouquinho, mas ele mesmo assim faz, ok? Porque ele confia no Criador e ele é uma carruagem divina para o Criador. Bom, e o Walter Heber continua, né? Não só os patriarcas, né? Mas a gente pode ver depois os profetas e Moisés, né? Que dentre todos foi o mais proeminente, pois segundo os sábios, a Sheriná, né? Que é a presença divina, falava pela sua garganta. Então, o Midrash, ele fala muito isso, que principalmente quando os 10 mandamentos, né? Quando Moisés foi falar os 10 mandamentos, na verdade quem falou foi Hashem, né? Mas na verdade quando ele estava proferindo ali a Torá para as pessoas, os sábios falam que é como se fosse a divindade saindo através das cordas vocais de Moisés, ok?
E o Alter Heber continua, né? E no Monte Sinai, o povo teve a oportunidade de sentir algo que a gente já está falando aí desde o início do Tânia, que é essa autoanulação, ok? Então, o que o Midrash fala, né? O Midrash fala que a partir do momento quando todo mundo se reuniu lá no Monte Sinai, e a gente sabe que os 2 primeiros mandamentos foi justamente Hashem que falou, ok? Falou, né? Porque Hashem não tem boca, mas é uma forma muito metafórica que é utilizada ali na Torá, mas Hashem só falou os 2 primeiros mandamentos. E o Midrash fala que Hashem só falou os 2 primeiros mandamentos porque quando Hashem falava os mandamentos, todas aquelas pessoas elas experimentaram o que Moisés experimentava, okay? Que era uma total autoanulação. Só que como aquelas pessoas ainda não estavam prontas, o Midrash fala que quando Hashem falou os 2 primeiros mandamentos, o que acontecia? As almas dessas pessoas saíam do corpo e voltavam. Saíam do corpo e voltavam. Okay? Porque as almas não queriam mais ficar naqueles corpos. Okay? Então, a alma divina, sempre quando Hashem falava, as almas divinas do povo de Israel que estavam lá recebendo os 10 mandamentos queriam sair. Okay? Então, as pessoas é como se estivessem quase morrendo e a alma voltava. Quase morrendo e voltava a alma de novo. Okay? Então, o Alter Rebbe então está trazendo esses exemplos, né, os 3 maiores exemplos que a gente pode ter de proeminência e de autoanulação quando a gente lê tanto a Torá quanto o Tanar, né? Porque se a gente for observar a Torá e o Tanar, os exemplos, né, que a gente tende a seguir são justamente os patriarcas, que são os que começam, né, com a disseminação da Torá. Depois a gente tem Moisés, que foi o mais proeminente de todos, né, como o Tânia fala, e depois a gente tem os profetas. Então o Tânia está trazendo aqui para a gente os exemplos, né? Então esses 3 exemplos que o Tânia dá aqui para a gente são os exemplos assim que seria ótimo se a gente conseguisse seguir, né? Seria perfeito se a gente conseguisse chegar no nível dele, ou se a gente conseguisse ter um nível de conexão que qualquer um deles teve com a Hashem, ok? E o Alter Rebbe vai explicar aqui pra gente. E o Alter Rebbe fala, né? Logo, então, sendo assim, né? Como eu expliquei para vocês, as pessoas não estavam suportando, então, a divindade de Hashem. Então, quando Hashem falava os mandamentos, a alma saía do corpo, a pessoa desfalecia, voltava, enfim. Então, o que Hashem fez? Já que o povo não estava pronto ainda para poder... Já que o povo não estava pronto para esse nível de autoanulação, o que Hashem fez? Hashem fez o santuário, ok? Fez o Kodesh HaKodashim, né? Então ele fez o Santo dos Santos, justamente, como inclusive está descrito na Torá, né? Para que eu possa morar entre vocês, ok? Então, Hashem manda construir a arca, né? Que é o templo móvel, né? O tabernáculo, o templo móvel, justamente para que ele possa habitar entre as pessoas. E a gente lê muito bem isso na Torá, que a divindade estava ali dentro. Mas aí pode servir até mesmo, pode surgir uma dúvida para a gente, que é o seguinte, espera aí, a Torá está falando que a divindade morava dentro ali do tabernáculo, ok? Mas se a gente for pensar, espera aí, mas Hashem não é infinito? Hashem não está em todo lugar? Então, espera aí, se Hashem está em todo lugar, a divindade está em todo lugar, não é? Só que o Alter Rebbe traz essa explicação para a gente também, tá? Ele fala o seguinte, bom, a gente vive no mundo de Asiá. Como a gente sabe, o mundo de Asiá é um mundo que oculta a divindade. A divindade precisa ser revelada. E o tabernáculo, ele continha uma parte revelada da divindade. Por isso que a Torá fala tanto que ele era sagrado, isso e aquilo, porque ali você tinha uma parte revelada da divindade de Hashem, dentro do templo.
ok? Ah, sim. Ou seja, então, a divindade ela está mais acentuada, não quer dizer que não tenha divindades em outros lugares, que só tenha no tabernáculo, não. A divindade está em todo lugar, porque a Shem está em todo lugar, tá? Só que ela é mais acentuada, ela é mais revelada no tabernáculo, ok? Ah, só que o Walter Heber entra com um porém aí, né? O Walter Heber fala, bom, mas como a gente sabe, né? O templo foi destruído, até hoje a gente não sabe a localização, tá? Então, o Walter Heber fala, então o que que restou para a gente? Então quer dizer que acabou? Não tem mais nenhum local, nenhum ponto onde a gente tem uma divindade acentuada? E os sábios falam justamente isso, que, na verdade, com a destruição do templo, o único lugar que restou como uma morada acentuada da divindade do Criador é justamente na Torá. Okay? Então, a Torá é justamente onde está, é o item que restou para a gente como um item onde você tem uma divindade muito acentuada dentro daqueles escritos. Okay? Porque a Torá é a sabedoria de Hashem. Okay? Então, o Walter Heber fala justamente isso. Então, a divindade, ela ainda continua para a gente, né, revelada através da Torá, que a gente consegue ter acesso até hoje, ok? Nos dias de hoje, na verdade. Daí o Walter Heber continua, né? Então, sim. Então, o Walter Heber continua da seguinte forma. Como a gente está vendo desde o início desse capítulo, obter o nível dos patriarcas ou dos profetas ou de Moisés, que é o nível mais alto ainda, é algo extremamente difícil, ok? É algo que você requer um nível de conexão de tzadik, não só isso, é um nível muito, muito, muito especial, tá? Um nível de conexão que a gente não sabe nem mensurar isso, ok? Porque eles tiveram experiências assim com o Criador que são inexplicáveis, ok? E daí o Walter Heber fala o seguinte, ok, só que a gente também deve se conectar com o Criador. Então, qual é a visão, qual é a meditação, qual é a ideia que a gente tem que ter? E o Walter Heber fala o seguinte, então devemos meditar na seguinte forma, como a minha inteligência é limitada e como eu nunca conseguirei absorver por completo a unicidade em absoluto e nem tampouco captar Deus como os patriarcas, eu farei uma morada para o Criador através do estudo da Torá, em meus momentos de tempos disponíveis, tá? Então, o que o Walter Heber está querendo trazer para a gente? Está querendo trazer para a gente uma conexão com o Criador de acordo com a época que a gente está vivendo, ok? Que é isso que é mais importante. Então, o Walter Heber falou o seguinte, bom, dificilmente a gente vai conseguir chegar no nível dos profetas ou de Moshe ou dos patriarcas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser uma morada para o Criador. Então, como a gente viu, um dos itens que a divindade é mais acentuada é justamente na Torá. Então, é através do estudo da Torá que a gente vai conseguir ser uma morada para o Criador. Que através do estudo da Torá a gente vai conseguir elevar as nossas almas. Através do estudo da Torá, com a elevação das almas, a gente vai conseguir cada vez mais retirar o véu que tem no mundo de Asiá e começar a enxergar o Criador em todas as coisas. Só que isso só consegue ser realizado a partir do momento que a gente tem o estudo da Torá, ok? E não só isso, né? Como o Walter Heber fala, independente do tempo que você tem. Okay? Tem pessoas que vão ter mais tempo, tem pessoas às vezes vão trabalhar, vão ser extremamente ocupadas e tudo bem, é a vida. A vida é assim, a gente tem que ter nosso sustento, ok? Só que como o Walter Heber fala, ele vai destrinchar isso melhor para a gente
ao decorrer desse capítulo, é importante a gente estudar a Torá durante o nosso tempo disponível, ok? Então, durante o nosso tempo disponível, a gente deve procurar se conectar com o Criador. É isso que o Tânia está dizendo até agora para a gente, tá bom? Só um momentinho. Bom. E o Alter Heber continua. Aquele que possui mais tempo deve se devotar mais ao estudo da Torá. Então, o Alter Heber fala que sempre que você tiver um tempo vago, você deve procurar estudar a Torá, procurar estudar um conhecimento, livros que vão te aproximar do Criador, ok? E isso de acordo com o seu tempo. Então, se você tem mais tempo livre, então dedique uma parte do seu tempo livre justamente para você poder estudar e se conectar com o Criador. Às vezes o Criador está te dando esse tempo justamente para você se conectar com Ele. E você está precisando dessa conexão, ok? E o Walter Heber continua, né? Assim, e mesmo uma pessoa ocupada com seus negócios oferecerá uma parte do seu negócio como caridade. Ou seja, a pessoa que tem negócios, vamos supor, o cara trabalha muito, vamos supor que seja uma pessoa que consiga também fazer de tzedakah, né? Vamos supor, o cara tem um empresário, o cara tem que trabalhar muito, o cara tem que gerir as coisas, ou então, não sei, uma pessoa que está empregada e o serviço dela toma muito do tempo dela. Então, o Alter Heber fala o seguinte, então, já que você não tem condições e a vida não te proporcionou isso, né? De você ter bastante tempo para poder ficar lendo e estudando o Torá, o que você vai fazer? Você vai fazer caridade, ok? Você vai fazer tzedakah. E o Alter Heber fala que a caridade é um atributo de Hesed, né? Então, quando você faz a caridade, quando você faz uma tzedakah, o Alter Heber fala que, na verdade ele tira até esse trecho do Zohar, né? É como se você estivesse revelando a compaixão que Hashem tem pela gente, através da sua mão direita, ok? Como a gente sabe, a mão direita é a representação de bondade, de Hesed. Então, quando você faz uma tzedakah, quando você faz uma caridade, na verdade, essa tzedakah pode ser doação de tempo também, pode ser algum tipo de doação, ok? Você consegue fazer. O Alter Heber fala que você começa a revelar a mão direita, você começa a revelar o atributo de amor, de bondade de Hashem nesse mundo, ok? Porque como o Zohar e até mesmo o Alter Heber fala, a todo tempo o Criador está tendo compaixão com a gente, ok? Porque se a gente for notar, todos os dias, praticamente, a maioria das pessoas erram, que a gente está em constante erro. E por causa dos nossos erros, o Criador aniquila a gente? O Criador acaba com a gente? Não. Ele tem compaixão pela gente. Então, o Alter Heber fala que a gente tem que procurar se parecer com o Criador. Então, assim como o Criador tem compaixão da sua criação, nós também devemos ter compaixão dos nossos semelhantes. E a partir da Tzedakah, você começa a revelar esse atributo, você começa a revelar esse lado que o Criador tem com a gente, e a gente começa a se ligar mais com o Criador, porque a gente está revelando o atributo de Hesed no mundo de Asiá. Ok? Bom, e daí o Alter Heber continua. Mas no máximo nós podemos doar 1/5 das nossas finanças. E os outros 4/5? Ou seja, quando a gente vai estudar, se a gente for estudar a Mishnah vai falar que a pessoa não deve doar todo o seu dinheiro, porque a pessoa também precisa de dinheiro para seu sustento, às vezes para comprar suas coisas, enfim, para suas atividades individuais ou para sua família e etc. Então, a Mishnah aconselha a pessoa a doar no máximo 20% de tudo que ela ganha. Esse é o limite. Okay?
E aí a pergunta que o Walter Heber faz para a gente é o seguinte: beleza, eu estou doando 20% do meu salário, mas e os 80%? O que acontece? Ainda tem gente precisando de dinheiro. Então esse dinheiro continua, sei lá, sujo, esse dinheiro continua impuro, porque eu não doei ele, porque eu não estou fazendo o atributo de bondade, de caridade, de tzedakah com esse dinheiro, eu estou usando ele para mim, ok? Isso não seria egoísmo? Porque, sei lá, estou tirando 20% do que eu ganho e os outros 80% eu estou pegando para mim. E ficou a dúvida, será que isso é egoísmo? Será que eu estou utilizando esse dinheiro de forma errada? Será que eu tinha que doar mais? E o Walter Heber fala que não, tá certo, ok? Ah, porque é o seguinte, o Walter Heber fala que a partir do momento em que você tira... Não, na verdade, o Walter Heber até endossa, né, a Tzedakah, porque a Mishnah, os sábios falam que a mitzvah, a caridade, quando você faz uma caridade para uma pessoa, ela é maior do que qualquer outro sacrifício que acontecia nos templos, ok? Então, a caridade, ela é o suprassumo, assim, de oferenda que você pode fazer para o Criador, ok? Porque quando você pega 20% do seu salário e você pega ele para doar ou para ajudar alguém, você tá fazendo um sacrifício, você está doando esse dinheiro, ok? Então, quando você faz esse sacrifício, o Walter Heber fala que a caridade em si ela é maior do que qualquer outra oferenda que acontecia dentro do templo, ok? E o Walter Heber vai e explica então essa pergunta, mas então esses 80% estão sujos, eu estou sendo egoísta, e fala que não, ok? Porque é o seguinte, o Walter Heber fala, quando você retira esse dinheiro, esses 20% no máximo, né? Você retira esses 20% da sua renda, o que acontece? O Walter Heber fala que automaticamente você eleva o restante do seu dinheiro. Porque quando você faz a tzedakah, você está atraindo para você um atributo de Hesed, você está se parecendo mais com o Criador, você está se ligando mais com o Criador, você está trazendo o Criador para o mundo de Asiá. Então, consequentemente, o que vai acontecer? Consequentemente, você vai ter esses 80% e você vai gastar esses 80% de uma forma mais elevada possível. Porque você, ao fazer a tzedakah, você está se elevando e você purifica todo o dinheiro que você tem, ok? Então, o Walter Heber fala que não, esse dinheiro esses 80% que são seu, do seu sustento, não é um dinheiro impuro. Você não está errado, ok? E pelo contrário, quando você faz a tzedakah, você está purificando e você está dando um novo significado para o uso do seu dinheiro, porque agora você vai ficar mais elevado. Você vai ter uma consciência diferente, ok? Ah, deixa eu ver aqui onde eu parei. Sim. Bom, e daí o Walter Heber finaliza esse segundo livro do Tânia, que a gente está vendo, fazendo um, 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 uma, um- pegando um resumo, né, fazendo um apanhado de tudo que a gente já viu. E se a gente for analisar o que a gente está vendo aí mais ou menos desde o capítulo 30, do capítulo 31, são formas da gente procurar minimizar, procurar se livrar da tristeza, porque a tristeza é um sentimento da alma animal, e a gente procurar gerar alegria. Então, quando a gente faz a tzedakah, como a gente viu, você está trazendo alegria, porque você está alimentando a sua alma divina. E as outras técnicas anteriores, como a gente viu também, você meditar sobre a grandiosidade do Criador, ok? E dentre outras que a gente viu no Tânia, toda vez que você segue esses conselhos que o Walter Heber está dando para a gente, o que você está fazendo? Você está alimentando a sua alma divina. Então você está se conectando mais com o Criador, ok? E então dessa forma você está se elevando. Só que o Walter Heber fala o seguinte: por mais que a gente faça tudo isso que ele está falando para a gente faça tzedakah, a gente procure se conectar mais com o Criador, procure fazer estudos de Torá, procure estudar sobre a unicidade do Criador, procurar enxergar o Criador em todas as coisas.
Por mais que você faça isso, isso não vai nos impedir que nós sintamos desprezíveis ou envergonhados perante os nossos olhos. Porque uma parte nossa, esse sentimento de se sentir desprezível, de se sentir envergonhado quando a gente comete alguma transgressão, ele vai continuar acontecendo perante os nossos olhos. Porque isso é a conscientização da nossa alma divina perante a alma animal. Okay? Então, quando a gente tem essa conscientização, não tem como evitar, tem como a gente minimizar, mas não tem como a gente evitar esses sentimentos, né? Que são sentimentos de se sentir desprezível, né? Quando você comete um erro. Porque esse sentimento é justamente a consciência da alma divina da sua alma animal. Okay? A consciência da alma divina, que dentro do corpo você tem a alma animal. Então ela se sente desprezível. Okay? Porque essa alma animal ela é impura. E por outro lado, né, a alegria, o sentimento de alegria que a gente sente é justamente por conta da nossa alma divina. Então a alma divina ela está totalmente ligada com o sentimento positivo de alegria, que é justamente todas essas técnicas que o Walter Heber passou para a gente, que são as técnicas que vão trazer mais alegria para a nossa alma, como a tzedakah, por exemplo. Você faz uma doação, você vê que, sei lá, tem uma pessoa que está passando necessidade, você faz aquela doação, você sente aquele sentimento bom dentro de você. Por quê? Porque você está alimentando a sua alma divina. Isso é uma alegria. Essa é uma alegria verdadeira. Okay? Walter Heber fala isso. E essa alegria ela é despertada pela alma divina. Okay? Só que os sentimentos bons e os sentimentos ruins, que é o que o Walter Heber está querendo falar para a gente, eles vão perdurar com a gente durante a nossa vida, porque temos duas almas dentro do nosso corpo. Temos a alma animal e a alma divina. Só que nós devemos fazer de tudo para alimentarmos mais a nossa alma divina, para que a gente possa cada vez mais sentir sentimentos de alegria e procurar se conectar mais e se elevar mais com o Criador. Okay? E daí o Walter Heber finaliza, né, falando o seguinte, né? Como no Zohar, né? Como no Zohar, o Zohar fala, o choro está alojado em um lugar do coração e a alegria está alojada no outro lado. Ou seja, o que o Zohar está falando aqui para gente? Que a gente tem um sentimento negativo, que ele vai vir de um lado do coração, que é o lado esquerdo, que provém a alma animal, como já estudou lá no livro 1, e o lado direito, que é o lado que está representado pela pureza, pela bondade, ele vai ser sentimentos gerados pela alma divina. Okay? Então, nós sempre vamos ter esses dois sentimentos, mas a gente tem que fazer de tudo para que a gente poder liberar cada vez mais esse sentimento de alegria produzido pela alma divina. E quando a gente sentir o sentimento de tristeza, que seja um sentimento de tristeza, como a gente viu nos capítulos anteriores, que sejam sentimentos de tristeza que venham a elevar a nossa alma, ok? Ou seja, você pegar aquela energia negativa, que é a tristeza, e transformá-la em alegria com a sua evolução, com a sua elevação espiritual, ok? Então, com isso, a gente finaliza, então, esse segundo livro do Tânia, tá bom? Alguma pergunta? Alguma coisa? Ele foi mais curtinho mesmo. Tá? Esse capítulo foi bem mais curtinho do que os outros, mas a gente finalizou hoje o livro 2, com vontade do Criador. Mais um livrinho a gente finalizou. Agora faltam só mais 5. Baruch Hashem por isso. Para mim, estou satisfeito. Alguma dúvida, alguma pergunta? Foi mais um resumão, né, que o Walter Heber também fez, dos capítulos anteriores. E foi isso. Foi bem esclarecido, William. Foi muito bom. Parabéns. Obrigado, Samantha. Obrigado, Leonardo. Se alguém tiver alguma coisa para falar, pode falar, Valteci. É sempre um prazer te ouvir, é muito bom. Você sempre consegue
elevar um pouco da nossa alma através dessas palavras. Domingo passado eu tentei entrar, só que eu entrei no horário errado. Eu fiquei mandando a solicitação às 7 horas da noite, eu esqueci que era 8 horas. A gente mudou, agora tá 8 horas. Não, mas tá tranquilo. Eu vou fazer o resumo e eu vou abordar as principais coisas que a gente tratou aqui no Tânia. Aí não tem problema não. A gente faz um resumo aí, um apanhamento aí de tudo que a gente já viu. Tá tranquilo. A joia. Bom, obrigado. A minha internet caiu um pouco aqui, mas deu para recuperar em tempo. Tá show. A Sara tá gravando, então qualquer coisa, se perdeu ou se não deu para entender alguma coisa, é só ir lá na gravação. Alguma coisa, Moré? Tá ok? Joinha? Ele Então tá é isso. sem som, né? Tá sem som. Então é isso, camarada. Então é isso, Esperando pessoal. Esperando a sua visita ao Rio de Janeiro. Isso aí, sem ser a próxima sexta, a outra, eu tô aí. Aí no domingo que vem, eu não vou conseguir dar o Tânia, porque eu vou estar chegando aí no Rio, tá? Que eu vou sair daqui do Espírito Santo, vou visitar a Beit, vou visitar minha família também. A Beit também é a família. As duas famílias que eu tenho. E aí domingo que vem, como eu vou estar chegando no domingo, eu não vou conseguir passar o estudo do Tânia, tá? Então, domingo que vem a gente não tem o Tânia, mas na sexta-feira vou fazer uma parte do resumo, vou fazer mais ou menos que nem a gente fez da última vez, uns 5, 6 capítulos por semana, para a gente poder fazer um resumão, tá? E para quem perdeu, ou para quem não perdeu, para poder reforçar também, né? É sempre bom reforçar e relembrar os estudos que a gente já viu até agora, né? Que é muito conceito, muita coisa boa que o Walter Hebe passa no Tânia pra gente. Tá bom? Então, domingo que vem não tem, mas na sexta-feira, sem ser a próxima sexta a outra, eu vou estar na Beit e a gente passa a primeira parte do resumo. Ok? Fechou? Então... Eu vou combinar uma coisa com o Moré. Se for acertado, a gente fala para você. Tá. Aí depois divulga o resultado. Tá bom. Tranquilo. Moré, sexta-feira, se ser a sexta próxima, não faz almoço não, que eu vou fazer almoço aí, hein? Preparar um negócio bom aí. Então, ó, bom domingo para todo mundo. Bom domingo. Shalom a todos. Shalom a todos. A todos.